dois, três, travar. Senhor Primeiro-Ministro, bom dia. Bom dia. Muitas bordas. É sempre. Às vezes Catarina não contabiliza. Obrigado, foi tudo para tu veres um bocadinho como faz. Não, é um grande prazer. Estarita comunica através de boa, comunica com a comunidade, creio que grande difusão aí nos Estados Unidos, né? Enfim, é sempre bom se ter em contacto com a nossa comunidade. Há vários Estados Unidos não têm cabo-verdianos hoje cada vez mais presente numa comunidade onde aquilo começa a se estar já há vários séculos, né? Portanto, várias gerações. É sempre bom nos tratar em contacto e de preferência em crioulo, né? Ou em inglês também. No já foi no lançamento do livro de na Boston. Sim, foi um bom momento porque a semelhança aquilo que me está a fazer também no país, o facto de nós lá na América, na Boston, teve um significado muito importante, porque às vezes não tem tendência na fase de atividades estou concentrado na país, o que é normal, né? Porque é de que mostrar é mais fácil começar a fazer eventos, ver, mas é importante também levar-se para a diáspora e particularmente para a diáspora americana. Naquele livro do rapaz eu estou um termo que te sintetiza a pressão que ele obra e resiliência, que pus aqui tanto e João Correia, que foi o presentador, e no, durante a intervenção dele, fala de importância de um ressalto, de um celebra resiliência de cada adiante. Sim? Eu pus aqui, qualquer alguém que com os cabo-verdianos, ou que não pensa na Cabo Verde, ainda pensa, ok, nós um povo aqui, está verde, mas até daí. Exatamente, a resiliência faz parte do nosso DNA, nossa história, nossa existência, porque Cabo Verde sempre foi confrontado com um ambiente, com hostilidades da forma natural, né? Secas, alguns fenómenos extremos, a hora que é que a seca e chuvas torrenciais. Teve momentos muito difíceis na nossa história que morre pessoas, é preciso o cara, não esqueço nunca, aquilo que acontece na década 40 do século passado, em que a partir daí o cabo-verdianos emigra quase que de imigração forçada por causa de dificuldades para a Roça de São Tomé, para vários países africanos, para a Europa. Portanto, imigração que se dá no centro de modo que cabo-verdianos dão resposta a situações de dificuldades. Depois, modo que nós, mesmo na dificuldade, modo que não conseguimos superar sempre, né? De fazer agricultura ali na Cabo Verde, com chuva, sem chuva. Sempre naquela esperança, mas também que a chuva, mas não tem alguma produção. Então, resiliência significa tudo isso, capacidade de, primeiro, adapta e enfrenta dificuldades, supera e vai para frente, né? E vai para frente com condições melhor. Um bocado aquilo que devo trata é que a história daquilo que é a resiliência passada, mas é transferência e transmissão daquilo que era a resiliência passada para a resiliência atual e a resiliência futura. E na nossa história não tem isso presente. No Bata supera e no Bata supera melhorando as condições. Não foi o país muito pobre, né? Chamado país menos avançado. No transito para o país de rendimento médio, hoje nós é um país de rendimento médio alto. Isso é toda história num país que resiste, supera, mas progride. É um bocado disso que está na contado, particularmente face a crises extremamente graves, né? Porque não teve secas de 2017 a 2021, que houve secas quaisquer, foi secas severas, de que as piores dos últimos 40 anos. Não consegui dar resposta. Não só a nível de programas de mitigação para fazer face à perda de rendimentos de pessoas da campo, para a cura a agricultores, a criadores de animais, mas ao mesmo tempo foi também um despertar para fazer investimentos na agricultura mais resiliente ainda. A questão da água, mais investimento na dessalização de água, mais massificação de rega gota a gota, para fazer face a esse problema de escassez de água, mais intervenções a nível de melhor produtividade da própria produção, perante crise, não sei melhor, né? E está com mais resiliência. Pandemia, que é a pior crise que jamais nossas gerações, e até que as gerações passadas mais próximas, vivem, né?
não se fala de a pior crise sanitária, económica, social e humanitária do nosso país desde a Segunda Guerra Mundial. E na altura, quando acontece, teve dúvidas se Cabo Verde aguenta bem, não aguenta, nunca colapsa no nosso sistema de saúde, dá boas respostas, graças a medidas de política, mas graças a sua entrega de profissionais de saúde, trabalha sem tempo, Quem tinha que interromper? Então dormia naquela altura. um pouco. E, para além de problema de dúvida com preocupação, é problema de pensar modo para conseguir implementar um conjunto de medidas para curto espaço de tempo para poder dar respostas efetivas. E tudo que as respostas resulta de um conjunto de fatores. Primeiro, o nosso sistema de saúde esteve à altura. Quando não olhava noutros países, macas na corredores, pessoas de morte em grande quantidade. Pensado na Cabo Verde, tinham pessoas de vida. Nosso sistema de saúde está à altura da resposta, olha, da altura. Com nós médicos, nós enfermeiros, nós técnicos auxiliares, nosso sistema e com grande ação para não conseguir vacina, não conseguir, e não reduz drasticamente aquilo que era a previsão de mortes durante a pandemia. E o país cresce com qualquer experiência. Com mais investimento no sistema de saúde, recuperação de empresas, recuperação da economia, proteção de pessoas, cuidados, passa por anos difíceis, não faz fácil, não recupera. Hoje não tem no país está cresce. É muito fácil, é tempo de ser economia. Depois da pandemia, poderá começar a reduzir novamente, desemprego reduz, de tal forma que está no nível de desemprego que é mais baixo dos estados na Cabo Verde, e no vai para aquela parte de reforça a resiliência no sentido de visto e acelera a transição energética, quando fica menos dependente de energias fósseis, continua a apostar fortemente na estratégia alternativa de captação e mobilização de água para a agricultura, e tem toda a sociedade também mais preparada para futuros casos. Um grande exemplo de resiliência, superação e progresso e crescimento novamente. Depois, quando pensávamos na saída da crise da pandemia, já estava já numa fase com um impacto muito grande no apanha a guerra na Ucrânia. Que em 2022, quando começa, com crise de inflação extremamente grande, com impacto depois da poder de compra de pessoas. Quando termina o livro na apresentação, que esteve do Roma Rosso, no fazer aquele lançamento, creio que foi em junho, ali na praia, e a falar, pode esperar, escreve um próximo livro, mas que seja por crises e para relatar crises novamente. Não é que no Tapaia, no mês de agosto, tempestade aérrea na São Vicente, que provoca estragos enormes. Portanto, é fenómeno meteorológico extremo da ação climática. Chuva que cai na período de 4 horas. É chuva que normalmente cai num ano. Você está imaginando tudo concentrado num determinado momento e com grande quantidade. Provoca estragos. Teve mortes e desaparecidos. Volta novamente, com programas de ações, recupera, reestrutura, não tem suficiente hoje recuperado. Na parte de infraestruturas ainda continua a fazer investimentos, consegue fazer a retoma novamente de que as atividades de pequenos, micro e médios negócios, incluindo informado, pôs novamente a funcionar do coletivo de seus estragos. Mais uma vez, capacidade de resiliência, capacidade de recuperação. Que foi suficiente, campanha na mês de novembro, fora daquilo que é a época normal de chuva, chuvas torrenciais na Santiago Norte, que provoca também estragos. Mais uma vez, tem que pôr medidas, atuação, recuperação, principalmente a nível da agricultura e no Sandi, nessa fase ali. Os exemplos para demonstrar duas coisas. Primeiro, é preciso de ouvir para novas gerações, de ouvir para a nossa história. Porque dentro compreendo o país, ou compreendo também essa história. Valoriza todo o propósito que esse país faz. País que foi colonizado depois consiga independência à custa de seu sacrifício e de mortes. São pessoas que irão para frente no combate, conseguir ser um país independente, autónomo, soberano, um país que consiga ser democracia, ser liberdade, e hoje é uma grande referência no mundo, um país que atravessa todas as fases. Deve ser um país que tudo se deve a respeito.
Mas assim, não fala agora assim, não, tudo isso, não descreve a cronologia da vida de Cabo Verde enquanto trabalho de maçãs, mas ainda fico com a impressão também, mas ainda o cabo-verdiano, os partidos e todas as instituições ainda ficam com a impressão que nunca fazer passe no história. No seu momento de houve 13 de janeiro, então 20 de janeiro, que duas datas, independentemente da filiação política ou partidária ou crença, datas de Cabo Verde. Não, já até tem volta, sem mas havia uma impressão que ainda há franjas ou há bolsas de resistência em ambos os lados da barricada que aceita companhia, ou que aceita aquelas datas. Bem, o Mokito esse quesia entre essas datas, 20 de janeiro, 13 de janeiro, de independência, enfim, toda essa confusão. Sim, tinha há uns anos que é preciso ficar em paz com a história. História te produz acontecimentos no tempo e que temporalmente tempo passado. Porque estar de acordo com aquilo que é a interpretação daquilo que acontece. Mas nunca pode alterar aquilo que acontece, né? Anda para trás para alterar aquilo que acontece no regime patriótico, é que é possível. Anda para trás para alterar aquilo mesmo que foi no regime colonial, é que é possível. Alguns problemas que teve também durante o período da democracia, é que é possível. Então, ali o que é que não tem que fazer? É reconhecer a história, valoriza todo o esforço que foi feito e fica com paz em paz, porque nunca pode estar sempre em combates pela história. Agora, coisa diferente do tem que pode e é legítimo, tem interpretações diferentes sobre o que a história produz e quer que resultados que produz. Então, em relação a questão das datas nacionais, para mim sempre foi claro que a independência é o momento primeiro inaugural da soberania do país, é o ato mais importante que qualquer país pode aspirar, é ser independente, né? Isso foi representado, por exemplo, na década de 90, foi o governo do MPD que ergueu o primeiro memorial e único ainda hoje, a Amílcar Cabral. Estou falando do partido que é com o partido do PGC, do PCB, mas que consiga erguer, né? Está ali presente, ali proximamente do Palácio do Governo. 20 de janeiro foi colocado como um dia nacional, feriado, respeito à memória de Amílcar Cabral. 3 de janeiro. Se reclama 3 de janeiro vira feriado apenas em 2016. Depois de mim entrou no governo que leva novamente para o Parlamento para considerar feriado. Essas datas que todos nós nos devemos respeitar, conservar-se como que é património de conteúdos políticos, não. Ele é património de Cabo Verde. De não só Cabo Verde. De várias gerações que construi e que está continuando a construir esse país, da país e na diáspora. É por causa disso acho que é bom, de facto, que é em definitivo, não considera que tem combates entre momentos de história, ter respeito dos momentos de história, pode interpretar-se de forma diferente, sim, é legítimo, mas todo o país está funcionando com símbolos, né? Esse é um monumento, por exemplo, à democracia, é um monumento que se dá, mas aquilo que é importante nele e aquilo que te simboliza, não é estrutura em si, te simboliza um momento importante da história de Cabo Verde, que é conseguir em paz entre democracia e liberdade. E hoje ser um país respeitado no mundo. Aquilo que é memorial na minha carreira, se valor é que pela obra que está lá, pela estrutura, quanto que custa ou deixa de custa. É por aquilo que te simboliza relativamente à figura da Nica Carvalho, tudo aquilo que representa no processo de luta pela libertação nacional. Então é todo este contexto ali que creio que é preciso, de facto, garante, mas fica em paz e mais uma vez respeito à história e que a história seja lição também para coisas que está cada vez repite, por exemplo, tudo aquilo que é o regime de partido único, é que há valores que não se considera hoje nem valores apropriados para o país em democracia e em desenvolvimento. Aquilo que é democracia e liberdade é para o projeta cada vez mais, para o proteger, para o cuida, para o aprimora, porque tudo que é construção é construção de homens e mulheres. E homens e mulheres que fragilizasse também, né? Fica a ver se meio fosse tempo para uma. Ao quem tu é, ao quem tu de parlamento, por exemplo,
Então, o Parlamento é o espaço próprio, assim, depois tem toda a exposição mediática. Mas quem estou é que os deputados tá ali no companheiro, sim? Te acusa o companheiro, te manda perto do companheiro, nunca está a chamar que aquele cenário ele te acaba de certa forma para confundir, por exemplo, a criançada, meninos pequenotes, assim, que não deve passar esses tais valores afrontantes o independência, do homem independente, do homem livre, mas também do homem que tem espaço para se manifestar uma conquista depois dos anos 90. Assim. Nunca está a chamar aquela delegação entre as partes que até deixa confusão e uma ferida por será? Depende da matéria. Porque o Parlamento normalmente é o espaço de contradição, não é? Porque senão tinha um Parlamento com única composição que os Parlamentos representam. O Parlamento em democracia é ter poder e tem oposição. Há debates às vezes é mais acelerados, outros é menos, mais quentes, mas é um debate parlamentar. O fundamental aqui é garantir nós tudo tem que ter noção de algumas linhas, né? Que devem ser respeitados, né? Nomeadamente os que atravessa aquilo que é a normal tolerância que há dos termos, da forma e do discurso, né? E mais que isso projeta também para os outros uma sensação de ultrapassagem de alguns limites relativamente àquilo que deve ser também eh, nosso objetivo também pedagógico de fazer política. Contrapõe sim, de preferência, tem debates com ideias e projetos diferentes, todo parlamento em que isso acontece, e isso às vezes é necessário estar cada vez mais centralizado. Já por mim, tudo mesmo dá para o parlamento, debate com o primeiro-ministro, né? E que esse debate já às vezes é que é transformado num debate de contraposição de ideias. A minha projeto é aquele, a minha ideia de país é aquele, a minha visão de país é aquele. E as políticas que se desenvolvem é aquele. A oposição pode estar de acordo, pode criticar, para mim tem uma apreciação negativa sobre aquilo que se faz, mas tem que apresentar alternativa. Então, me se estivesse no poder, me durante essa circunstância de calcanhar o projeto alternativo, assim até que estou a construir alternativa na governação. É que só bate, que bate é fácil, né? Entra, ultrapassa aquilo que educou o parlamentar relativamente à maneira como que o trata companheiros, às vezes, já fala. Portanto, há todo um trabalho aqui a ser feito, sempre põe em causa aquilo que é o essencial do contraditório que tem no Parlamento, do discurso mais ou menos aquecido, mas garanto que não tem que ser também a casa, não é a casa só de combate político, é a casa também da apresentação de alternativas, a apresentação de medidas de políticas alternativas, a apresentação de políticas expressas em propostas de leis alternativas, portanto, que dão um bocado a função do Parlamento. Tem pessoas que quando falam com essa fala do tipo, que os deputados não são malandros. Desculpa a expressão, assim. É pessoa que esta briga, mas ideia que é bom, concreto que é bom, a produção é muito pouco. Não te partilha de opinião? Não, que malandros não, porque todas pessoas que se lê, foi eleito para o povo, cidadãos dignos, acho que aquela parte lá. É importantíssimo ter o Parlamento e ter os deputados, porque ele é o centro da democracia. Agora, todos os deputados estão também sujeitos a escrutínio, né? E a escrutínio quer dizer a avaliação que cidadãos fazem e depois relativamente a essas intervenções. Nomeadamente, a necessidade de estar sempre presente da representação. Porque, embora que o eleito deputado da nação, mas também com suporte de um partido e deve ter disciplina e facto e comprometimento com o partido. Mas bom deputado também é eleito. A única coisa que é tão importante é garantir que a representação está a ser uma representação também de proximidade. Fora de momentos que está na sessão parlamentar, não só no circuito eleitoral, sabe? O que é que se passa? Contacto com pessoas, alimenta e reforça aquela relação também do deputado versus o eleitor, não só nos momentos eleitorais, em que não tem de voto, mas nos momentos todos em que tem que ter essa ligação da pessoa que a lei, o deputado faz quem inicial.
tem estado, ele tem estado a ser presente, ele tem estado a defender posições, não só locais, mas posições do país, né? Acho que o Parlamento funciona também um bocado nisso. É tudo também uma aprendizagem de reforço que é preciso fazer. Mas me são confiante, mas a nossa democracia, apesar de ser recente, tem aspectos muito positivos porque ele consolida instituições. Agora, ele acima como tudo na vida, né? Tem que ter espaço para melhorar, evita a regressão, né? Que é importante isso, porque pode aderir, tem muita experiência no país do mundo hoje, que não se sonha mais, usa dizer que assim tão linear, mas bem para fica, às vezes aí pode bem, fica, depois anda para trás, né? E que é preciso garantir uma que acontece, e depois até melhora sistematicamente. Nós estamos numa altura de transição assim, pré-eleitoral e, bem colocado, o deputado ele tem um escrutínio assim, que acontece ao longo da legislatura. Mas também, na altura de composição das listas, é o momento que internamente o partido também está a fazer esse escrutínio. Assim. E não sei, mas aquele é um momento pisado. Assim. Se vê medo de que interesse. Olha, Mas também, aquele que ninguém percebe. Só que não está a giro toda essa tensão. eu difícil da parte. Sempre o de fazer listas, quer listas para deputados, quer listas, portanto, para câmaras municipais, para partidos, é sempre momentos difíceis. Mesmo ao de fazer listas internas do partido, ou também para congresso, para convenção, ou sabe quem que também elege delegado, que também elege com membros de direção nacional da Comissão Política, esses sempre momentos de tensão, porque é momentos de escolhas de pessoas. E para ele funciona direito, e é isso que não tem estado a fazer, apesar de definir regras e critérios. Por exemplo, relativamente a eleições para deputados, não está elabora um novo regulamento, que está a falar regulamento de escolha de candidatos a deputados, em que se dá critérios, né? Que perfil de deputados que não está considera é mais adequado para um momento e para a legislatura que se vai funcionar. Né? Em função daquele perfil, qualquer exigências que o sistema, mas o próprio partido, está coloca relativamente àquelas pessoas que eventualmente podem a escolha. Depois, o marketing a fazer a escolha, né? Aqui a regra está clara. Primeiro, é da torna mais transparente, é da torna mais aceitável essa aplicação. Depois, agora tem a aplicação, né? Que é entre, por exemplo, que está no Parlamento, que tem legitimamente intenção de continuar e que não estou considerando mais de ter momentos de renovação, porque senão vou ter um Parlamento que está a manter e para sempre com a mesma composição e que quer ser o critério, né? Está num momento de substituição, mas às vezes tem alguns momentos de tensão, que não está lá, tem intenção de continuar, mas está a falar, pelo menos 25% daquilo que é a composição atual tem que renova. Portanto, se supõe que tem que ser acontecendo também. Depois temos outros critérios. Nós, por exemplo, agora definimos, a discutir, que tem uma representação jovem. Não tem juventude sim, no Parlamento, mas no fim das verdades tem que ter um cota de 25% de jovens na Parlamento. A que fala jovens, só fala dos 18 aos 35 anos. Portanto, significa que se Castela representante, eu tenho que ver passo de certo. Então, tem um momento ali de ver foi a escolha. E tem um problema. Paridade. Lei de... Escreveu lá sair. Eu sei, vai botar janeiro. Lei de paridade. A lei de paridade, antes que tenha existido, a partir do momento que a lei de paridade passa a existir, e passa a impor por lei, tem que ter pelo menos 40% de representação de mulheres da lista. Ou 60%. Era 60 a 40. Portanto, nunca purifica menos de 40 nessa representação, nunca purifica mais de 60% nessa representação. Então, significa que não altera substancialmente aquilo que foi prática durante vários anos, em que espaço para colocar mulheres na lista era, primeiro, ou estava na lista suplente, porque aqueles de efetivo depois são homens, ou tinha aquele argumento que até mulheres disponível, tem dificuldade. A partir do momento que a lei foi aprovada, passa a ter disponibilidade e passa a ter procura e passa a ter composição. Quer dizer que é obrigado a garantir na lista que tem que ter esse nível de representação. Tive uma alteração substancial e isso demonstra que às vezes é preciso recorrer a alguns instrumentos para poder fazer alterações substanciais daquilo que a estrutura que às vezes está
durante quase toda a zona, está passando, está fazendo sempre da mesma forma. E a única requisitos que é estabelecido, quer mulheres, quer jovens, é que só pelo facto de ser mulher e ser jovem, que isso também é penalista, também tem que ter um conjunto de outros critérios que se satisfazem, e nisso estou convencido, pretendo a mulheres hoje para ser é indiscutível, né? Até porque nunca temos outra maneira de fazer, porque nem tem bem, mas a experiência tem sido que não tem muitas mulheres com capacidade, com competências para estar na função parlamentar, né? Com os jovens é a mesma coisa, a lei que até impõe determinada porcentagem, mas não o auto-impõe que isso acontecer. Só como também para já agora, como, não como primeiro-ministro, mas como presidente do partido, quer dizer, como cidadão, eu também país. Eu estou a ouvir de reclamação, por exemplo, de pessoas sobre seus representantes, porque muitas que estão nas ilhas, sim? Então, por natureza, não se desperta nos espaços. E às vezes, o medo de São Nicolau, às vezes, um São Nicolau, um Brava, um Maio, ou um Pistante, município de Santo Antão, que fica arredado dos centros de decisão. Uma hora, muito para aqueles lugar, por exemplo, pessoas te confrontam com primeiro-ministro, Ulisses, nunca sou contente com o representante e no mês de fazer alguma coisa, mó que está na ver, nada. Há algumas situações da política, sim, mas o facto de não ser ilha, ele é muito mais exigente que isso. Pá, tem algumas funções que têm que estar na capital, né? Por exemplo, o governo tem que estar na capital, né? Mas está presente na ilha e não é uma obrigação quase, porque às vezes não tem que fazer viagens, que às vezes alguém sabe, viagens, porque país é país, né? É país é cá só praia. E tem que garantir manter que está presente, né? Tem que garantir que o governo também na proximidade de ilhas. Depois que os deputados também, ah, apesar de hoje não ter, aliás, por causa disso, não ter hoje um parlamento profissionalizado, os deputados residem na praia, porque isso tem que ser sempre também, outros têm funções que estão obrigados quase a vir, portanto, membros de mesa, presidentes de comissões especializadas, mas é que tem que deve ser impedimento que tem presença nesses sítios. Então não tem um processo de que às vezes um bocadinho mais complexo e exigente, pelo facto de não ser ilhas, mas que tem vontade, é país, é si, é por ilhas, e Cabo Verde só existe por causa de ser 9 ilhas, e eu quero outro mais um, e habitar, e não tem que ir reforçar ainda mais isso, é aquela coesão territorial, por isso que não tem municípios que têm essas funções agora muito específicas, mas a governação de país que está longe de ser reduzido à função e atribuições do município, porque ilhas têm depois todas as necessidades também que só o governo nacional e o Conselho Supremo. Então é um grande desafio e até hoje tem que ser estado sempre com sua intensidade, mas é bom que as pessoas façam pressão também, né? Porque a democracia é uma coisa tão bonito, né? Que é a representação, mas quem que o representa tem toda a legitimidade de fazer pressão, que é para exige, para critica, porque isso contribui para melhorar também os esforços. Só que fica acumulado. É extremamente complicado porque não está a nosso trabalho sempre direto, né? Eles nunca trabalham sempre direto. É preciso ouvir, é preciso acumular que as críticas, é preciso dar respostas, né? É fundamental, de forma que as pessoas, ao explicar-se bem esta consigo compreende porque é que tem restrições, que tem condicionamento, porque é que coisas às vezes que trabalham com tanta velocidade, mas às vezes não se tudo muito a querer, mas se explicando direito, é de compreender. Já fazia um burbujas. Ainda não estou a ouvir, tem saltando de carro, vai para ilhas e tal. E uns dois comentários que te acaba dando mesmo. O Ulisses é bom gajo. O seu problema é que está rodeado de pessoas que te acompanham sem visão. Desigualdade. Ok, críticas como é que está a falar, é legítimo, e cada um pensa, mas nunca pode raciocinar nas bases de porque, primeiro, a nível do governo, ah, as escolhas de primeiro-ministros, né? E isso é colocado lá por proposta do primeiro-ministro, que depois é nomeado também do Presidente da República, e de fazer essa avaliação. Depois não tem quem está a fazer a avaliação, só foi o próprio primeiro-ministro. Depois não tem todo o sistema, tem o
Parlamento, os deputados, depois tem todo o sistema do próprio partido. Portanto, é alguém à volta, portanto, do mesmo propósito. E é normal, se refere, é legítimo que depois as pessoas façam escrutínio e façam essa avaliação, mas nenhum primeiro-ministro e ninguém que está conseguir governar só. Portanto, tem que ter equipa, tem que ter engajamento, tem que ter entalho, tem que ter entrega. E é um grande desafio depois, é que é só o desafio do sistema, porque o sistema, na verdade, cadê existe? O sistema é pessoas. Né? Ao que vai descobrir quem governa, é que é um papel que está lá. É pessoas que estão com funções, com atribuições, com forças, com fraquezas, com vulnerabilidades, com aspectos positivos, mas o ser humano que está bem igual a qualquer outro que está bem na rua. Né? Que sofre pressão, que tem problemas dentro de casa, que já tem que equilibrar até essas finanças, tudo isso existe. Né? E é importante ter a compreensão também disso, que é para não ser justo também na nossa avaliação, mas bem aquilo que a gente está fazendo em termos de apreciação é que os resultados que o Estado está a produzir, resultados também de equipa. Repara, é impossível não fazer, dar respostas, por exemplo, a pandemia, se não dá, se nunca tivesse um governo coeso, que te interage, eh, que te participa, que te traz ideias. Era possível se não tivesse um parlamento também, porque tudo que as leis que não aprova durante a pandemia, só passa pelo parlamento, né? E Presidente da República para promulgar. Sendo tudo que esses instrumentos livre que eu conseguia governar, meu, que eu consigo governar. Daí que, em resumo, acho que a equipa, o sistema, deve ser avaliado e depois pessoas, se me falei, é legítimo que se fazer um mais ou menos apreciação de um ou outro, que nesses entendimentos, este considera má, pode castar, atinge tudo aquilo que é o parâmetro que cada um estabelece. Né? É complicado fazer gestões, não se faz de expectativas de um cidadão, por exemplo, na Tchelinho, um cidadão na Mindelo, e depois tem o, o coletivo. Mas é pessoas, mas enquadrado dentro de uma coletividade. Sim, 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 sim. É isso que às vezes a compreensão que é legítima também de pessoas, porque tem toda a informação que olha o global. Né? Como é que um governo funciona? Geralmente, há tempos, está fazendo de vez em quando, leva jovens para parlamentos. Como é que o parlamento funciona? Depois já vai na plenária, um está a fase de oposição, outro está a fase de situação. Eu diria esse desafio. Não fácil como é que o governo funciona. Trazer jovem para igual que o governo funciona. O que é que os membros do governo estão a fazer? O que é que o primeiro-ministro está a fazer? Quer que políticas, quer que medidas, quer que pressão que se tem, quer que o que é que se está a produzir, que são pessoas que estão lá para a ordem, para fazer lei, ficar a fazer. São governo. E não para isso, mas o governo é extremamente exigente. E, aliás, hoje outro país há. Porque o governo hoje, um vez era subir na público e fazer discurso. Hoje é que é isso. Hoje, para além do discurso, tu tem que ir né? Você é ministro da Agricultura, você consegue governar o ministério, se você percebe minimamente o que é que está em causa no setor agrícola. Porque senão você vai dar ordem no sentido, você dá orientações, você define políticas. Tem que ter conexão também com o setor, não necessariamente tem que ser especialista, mas você tem que ter abertura suficiente para compreender modo que o Ministério funciona, modo que tudo que está dependendo do Ministério funciona e modo que está a resposta. Até para políticas temos o que são. Depois tem que estar com capacidade de coordenar e de articular com a administração que está executando. Né? Porque depois disso, você tem diretores gerais, você tem diretores de serviços, você tem um monte de coisa no meio. Exatamente, tem que fazer coisas acontecer no terreno. Né? Por isso que é extremamente exigente e seria um exercício muito importante para as pessoas compreenderem como funciona o governo. Né? Porque às vezes tem ideia de coisas é fácil, daí é complexo, e depois nunca está faz gestão apenas daquilo que está acontecendo no país, tem todo o contexto externo que faz as relações estáveis,
extremamente exigente hoje, cada vez mais exigente, relativamente a posicionamentos do país, relativamente à articulação com com os parceiros, está presente nas organizações internacionais, representa o país e às vezes as pessoas têm uma noção de aqui um membro do governo passa a lá para fora, o primeiro-ministro fora se vai gastar dinheiro, se na deslocação, não. O governo é que é só o governo de dentro, tem governo de dentro e governo lá fora, né? Porque lá fora tem um monte de entidades que influenciam os destinos do país, para qualquer país, né? Parceiros, mercados, entidades internacionais, um série de condimentos que está a fazer com que um governo, uma governação e um país funcione. Eu vi, não fala para assim no exterior, pessoal, e a décima primeira ilha, nesse caso muito visível nos Estados Unidos, e às vezes pessoas te queixa de algum distanciamento, mais uma vez, e mesmo, pessoas te queixam, não, nunca te senti a presença, ou têm dificuldades, têm constrangimentos, estrangulações, a mãe viste, a mesma mãe, coisa que não está a falar, pessoa que não está a se Assim, não tem que estar cada vez mais próximo, que daí seria a preocupação, por exemplo, sempre que velho para estudar para fazer encontro com comunidades, membros do governo também. Mas tem uma coisa que isso também é transformador nas relações, né? Que é a transformação digital. Para, eu tenho os serviços que o estando nos Estados Unidos para operacionalizar, ou tem que ir ali, para Cabo Verde, para ir para ilhas ou para a praia, para tratar questões administrativas, se eu querer visto, obter informação, papéis, então se tudo que é informação está disponível hoje na plataformas digitais, que não o telemóvel não está conseguindo ter acesso, não o computador não está conseguindo ter acesso à informação, aos procedimentos, aos processos de acompanhamento dos processos e às decisões. E isso transformou-se agora, por exemplo, na portal consular digital, transforma de facto, porque antes de levar quase um ano para conseguir e ter emissão do passaporte, se não fosse só hoje, a 7 dias e no 3 dias tem que chegar na casa. Se eu tiver o endereço, se eu quiser, paga aquele porte para chegar lá. Quem diz passaporte diz CNI, procurações, tudo que é atos de registro notarial de identificação, portanto, facilita imenso a vida das pessoas. Pagamento de impostos. Você está lá nos Estados Unidos, o que paga o IUP no município. Portanto, tem que estar saindo lá com ali para não ter procuradores. Portanto, está a pagar através desses sistemas de pagamentos. O cartão Visa também tem lá aquele ato entra na banca para a conta de entidade que o que paga que acabas, né? Na área de investimentos é a mesma coisa, não tem questão de investidores. Imigrantes, tipo, nos Estados Unidos, às vezes se confronta, parece que uns qualquer procedimentos, a própria lei, no papel, se transforma em instrumento de execução. Portanto, a partir do momento que o tiver essa plataforma, facilita enorme e nos tem avanços significativos relativamente a ele, em que tem obviamente encurta a nossa relação com a diáspora e temos um problema grave que é tempo e custo, né? De fazer operações, depois a confiança, que é seguro, transparente e botar para esta conta através dele. Outro uso primeiro-ministro recentemente, ontem, Estados Unidos, me permite a ver num vista de suspensão indefinida, ou por ter vindo terminado, da emissão de visto de imigrado. Já não tinha tido também a pressão dos até $15.000, 1.500 pontos de caução para a pensão de vistos. Quer dizer, eu tenho muito dinheiro na porta. Ou seja, pessoas se fica, o mundo vive um momento de incertezas. Assim, mas especialmente com as duas questões, sabendo da importância que os Estados Unidos têm para contar ver, qualquer mensagem ou qualquer questionamento do governo está vendo dessa aula. Que outro decisão ali é relativamente a portanto, que até afeta visto de turismo, de curta duração, nem visto para missão de serviços e outros, né? Este chamado visto para a imigração, tem pessoas que também que visam na tentativa de vai ficar lá nos Estados Unidos. Eu tenho de facto um problema que lá nos Estados Unidos, no mês de junho, quando esteve de junho, se não estou em erro, encontro com comunidades, na própria igreja, de sexta-feira, mas eu tinha um problema de overstay. Eu estava visto de 30 dias, depois o trabalho fica 60, a outra fica 90, né?
É claro que que a embaixada dos Estados Unidos, as consulares, têm tudo que é registro. E tem uma forma de classificação que é esta frase. País em que se o número de cidadãos ultrapassa em X% aquilo que é considerado aceitável país relativamente ao rasteio, este entra numa lista vermelha, né? E que a lista vermelha depois tem consequências, nesse caso de cima, que aquilo verifica qual é. Se torna mais restritivo a emissão de vistos, precisamente para evitar que haja uma acumulação de incumprimentos depois relativamente àquilo que é exigência que está na prazo de visto e estabelecer uma correta patentaria que tem que ser também para eventualmente que nem o único esse problema que eu tenho, né? Os Estados Unidos agora com a administração Trump está muito mais duro relativamente a isso, que só Cabo Verde relativamente a vários países, né? Nós vamos ter estado durante todo esse período a fazer a diplomacia, que não é a diplomacia da comunicação social, mas a diplomacia junto à administração americana. No sentido de mostrar, olha, Cabo Verde, você, imigração aqui que começa hoje, é do século XVIII, tem cabo-verdianos que migram para os Estados Unidos, bem integrado. Não considera Cabo Verde também como um caso especial relativamente a isso, né? Põe a memória que não conseguir melhorar o nosso posicionamento relativamente a isso. E o seu continente a fazer as mesmas diplomacia e pode assim que as restrições dele relativamente a Cabo Verde se está reduzido. Mas isto depende também de não acumulação de overstay. Porque se não continua a acumular, está colocando sempre problemas difíceis. E a mensagem que passava naquela altura, e a repetir, é que eu tenho que fazer um trabalho conjunto, junto às nossas comunidades que estão nos Estados Unidos, que as pessoas que migram para mais junto à família, fazendo dentro de quadro regular. Né? Que esse que quer bem, também fazer dentro do quadro regular. De ubicar condições que tem que respeitar para não conseguir fazer com que nossa estadia seja uma estadia regular. E mais, e hoje tem um risco acrescido de estar numa situação irregular nos Estados Unidos. É isso que isso acontece, né? ICE, quer dizer, tudo que é as estruturas policiais que eles têm, que são extremamente agressivo, que pode parar pessoas em qualquer circunstância, em qualquer lugar, eles deportam, né? E não tem que evitar o máximo que isso aconteça com as comunidades cabo-verdianas, mas está otimista, mas continuando a fazer a nossa diplomacia, mas estou conseguindo reverte aquilo que é nós entrar ali dentro daquele pacote que, tipo, se não é que será esta parte, todo país que está com aquele mesmo critério, está dando mesmo tratamento, né? E que depois não estou conseguindo ter alguma diferença só relativamente a isso. Mas o trabalho que está a ser contínuo, estou continuando a fazer. É, teve um comunicado, para não dizer aquela notícia, do governo Cabo Verde, e pessoas insurgem, te acusa do governo cabo-verdiano de, em momentos de felicidade, não tem Zanta, o imigrante, blá, 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 Covid, todo, as remessas, todo o apoio, mas numa situação desse, pessoas estão a chamar o governo foi ónus única e exclusivamente no imigrante, não assumindo de frente, de peito aberto, para proteger esse imigrante. Não está a chamar esse... Não, acho que a classificação é injusto. Por por causa daquilo que explica. Ah, aquilo que acontece, explicar aquele programa de Overstay, né? Ele é um conjunto de situações, de vários anos. Acho que está tanto repite, de cada um de nós que pede visto, que bem que fica para dentro do tempo prometido. E a bata fumou, né? Que é a causa do problema, né? Que significa que o governo falar, ok, esta naquela situação, agora não aplaude porque os Estados Unidos se está criando dificuldade. É isso. Eu nunca mais obrigar a administração americana, a praça pública, na comunicação social, sobre uma decisão que se toma em relação a vários países do mundo. Né? Eu prefiro fazer a diplomacia, se se faz, de influência, de hoje assim não consigo reverter a situação. E por favor, não faz até funciona porque aquilo que acontece agora é porque está acontecendo não naquele primeiro momento, né? Não naquele primeiro momento. Portanto, não tem que fazer esse trabalho. Portanto, por bem, a ponto de vista de quanto aberto, outros países até pode fazer, países mais grandes, países mais, com mais força, olha, ataca Trump, ataca a administração Trump, falar A, B ou C relativamente a isso, né?
eu prefiro fazer sim, demonstra-nos insatisfação, sim. Ah, não estou esperando uma Cabo Verde pudesse ter um tratamento diferenciado. Não lamento aquilo que isso acontece, mas eu tenho que continuar a fazer diplomacia, até porque a própria administração americana estima nós de confiança, por ter relações institucionais também que te permite fazer a devida influência, em vez de bem ter uma reação negativa agora em relação não só ao governo Cabo Verde, mas em relação a todos os cabo-verdianos que estão. E por pior a situação. Portanto, dentro daquele equilíbrio, portanto, que tem nenhuma ação de deixa os cabo-verdianos à sua sorte, portanto, pelo contrário, o trabalho vamos fazer com muita ponderação relativamente aos atos ali que eu estou considerando lamentável que de facto isto acontece, mas só não pode reverter fazendo a tal diplomacia que tem que ser diplomacia junto do Departamento de Estado americano para conseguir reverter a situação. طبعًا بُص مستوى agradecimento que o sabemos simple, uma questão que é relacionada a essa estratégia de falava um bocadinho bem isso, assim, ou seja, entre uma época de eleições, uhum, e todo o setor da pele que está escroio no social media, no Facebook nesse caso, que é toda forma mas usar para cabo verdianos no Cabo Verde, botas com a impressão que nos à beira de uma guerra civil. Não, não, não. A castanha que estava a acontecer. Rapaz, ele passa para várias eleições. Aquilo que tem hoje, aquilo que nós não te recomenda, que está a falar, é preciso ter alguma condição. Aquilo que acontece nos últimos anos no país, e ele é recente, é que de facto tem o uso da tal plataforma, do tal digital, das redes sociais, para ultrapassa todos os limites. Que é pessoas que nem sequer é feito voluntariamente, que é pago, que ataca pessoas, que conta mentira, que difama, que faz o máximo para denigrar a imagem de pessoas, né? Porque está nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos, e tem alguma proteção, porque acabou de julgar na Cabo Verde, e é K1, é K2, é K3. Que essa foi dos outros Estados Unidos, não tem que é tipo de, o que chamam milícias digitais. Ah, por isso é para todo lado. Doutorado, sim, sim, mas se não repara, não te compara de onde que a parte mais grave vem. Né? De forma sistemática. Atacando, até já teve figuras, até Pedro Pires foi atacado nessa onda. Só para isso. Né? Que tem noção de limites, mas é que está fazendo por espontaneamente, está fazendo por estratégia. Né? E tem até para trás da preso, né? Aliás, até porque eu tive caso, acesso a um documento que mostrava claramente que ele fazia parte de uma orientação estratégica e para falar claro que a liderança do PCB dá para ser milícias digitais, dessa forma, militares, milícias digitais. Que tem outros combates nas redes sociais, sim, tem, e é legítimo que tem. Agora, tem que ter noção de limites, né? Não que depois fosse política ou querer governo o país na base de mentira, na base de difamação, na base de intrigas, na base de falta de de assunção de princípios e de valores que o Cabo Verde sempre defende, porque não está sempre a atingir o poder a qualquer custo. Né? Esse ambiente ali que pode ser complicado hoje dizer, né? Que vai para além daquilo que é normalmente aceito na competição eleitoral e transforma isso, às vezes agora, em violência, né? Mesmo, se pode agora digital, mas em violência no processo, exatamente, física, verbal e no processo de campanha. Então, espero isso que acontece e lá estou a fazer o máximo para não conseguir estar dentro do quadro, pelo menos das regras que eu considero razoáveis da competição política. E aqueles ativistas também, os radicais de lá vinham a cozinha da França. Como atende tudo lá. Sim, sim. Primeiro é que alimentado para mim. Segundo, nunca tem uma orientação, se não vai de lado de PSV, que a orientação é uma orientação política relativa às matérias. E nós não temos estratégia e cada vez mais nos está no sentido de garantir de nossa parte. Se conseguir fazer uma competição, sim. É claro que a hora que um conta mentira,
tem que ter alguém para falar que ele é mentira. Às vezes, pessoas estão a fazer por iniciativas de ter até controle de que está a falar nas redes sociais, praticamente até manda palavrões e que se atacoba com o PL, que ele é domínio que entra nele e nunca incentiva ninguém a entrar. Até porque, mim, pessoalmente, relativamente às redes sociais, tenho uma relação seletiva com a que anda lá para trás dele, está jogo de comentários, muito menos está respondendo comentários. Porque isso não me sente agora como um detonador de que esse tipo de coisas. Acho que não pode fazer boa política sem dispensando determinadas formas de atuação. Que só está a gerar agora mais tensão, porque essa história dos políticos é tipo de um detonador. Né? Se o Bobo está a fazer esse tipo de coisas ali, alimenta pessoas para fazer e para replicar ainda mais. Mas muito obrigado. Não, obrigado, mas momento já foi uma boa conversa. Uma boa sorte. Muito bem. Aí, frente. E obrigado. Obrigado.